Te falar que talvez eu gostasse mais do termo se ele não fosse. Se ele não viesse do grego, cara. Tudo que vem do grego soa mal, já parou pra reparar nisso? Ah, não sei se tudo também. Tem umas palavras legais. O Todas, autômato. todas as filias, geralmente. Sei, né? Fobia também é uma coisa que não dá. Todas as fobias. O pior é que em grego fica muito mais bonito, assim. Mas a derivação já é feia. Pior que em português ainda não é E tão o ruim, ismo cara. eu acho que é latino, legalmente. Eu acho que ismos é latino mesmo, porque tem. Existe o sufixo ismo em português e português tá mais próximo do latim. Não, mas aí também existe o prefixo, o sufixo logia, por exemplo, e no português é do grego. Não, é que Ou não, sine, eu ou o falo que prefixo sine, que eu acho que é do grego também. tem o sufixo ismo, tipo, além do derivado do latim, sabe? Se, tipo, pegar pra ver, sabe? Porque, tipo, em inglês também tem, né? Só que ao invés de ismo é isme só, mas... Então, quando eu quero saber se uma palavra se a etimologia da palavra é grego ou latina, eu geralmente tendo a jogar ela pro inglês. E se for uma palavra que parece muito rebuscada, assim, muito rococó, aí ela provavelmente vem do latim. E qual que é mais bonito pra você, grego ou latim? Cara, eu acho que o grego é mais bonito. Mas as palavras que chegam até nós do grego, Você não. não acha que talvez essa impressão passe porque, tipo, nossa língua, ela tem muito mais proximidade com o latim, então, tipo, algumas coisas elas parecem muito familiares, assim. Aí, tipo, perde um pouco do ar de rebuscado, que querendo ou não dá um pouco de charme, assim. Não sei porque eu não conheço a estrutura da língua grega nem da língua latina. Nunca estudei nada de nenhuma das duas. Ah, chegou no latim, mas veio do grego. Pode crer, pode crer. Não sei, o que eu gosto é que, assim, o que eu gosto do grego é geralmente palavras, assim. Mas essas coisas estão mais relacionadas ao mundo grego antigo do que propriamente à língua grega, sabe? Então eu não consigo separar exatamente o que eu gosto da Grécia clássica e o que eu gosto do grego. É que tem umas coisas também que, tipo, de. Porra, é. Ah, de um retro-olhar, de usar palavras gregas pra coisas que só foram surgir 1500 anos depois da Grécia. Tipo, qual que é a pira nisso, assim? Tipo o quê? Deixa eu pensar em algum. Não consigo pensar em nenhum exemplo. Você está falando de criar palavras a partir de partículas gregas? É, sim, pra coisas que, tipo. Ah, mas isso acontece o tempo todo. Acontece com latim, acontece com. É normal, eu acho. Ah, não, normal é, eu só acho que. Porra, não é essa parte dessas línguas mortas, assim, que eu vejo o charme, sabe? Eu gosto geralmente do campo semântico de algumas palavras em grego, assim. Tipo, por exemplo, uma parada que todo mundo conhece, assim, é tipo as várias acepções de logos no grego. Assim, não é acepção de logos no grego, é acepção de logos na Grécia Antiga, na Grécia Clássica. Sim. Ou as várias acepções de ousia, que a tradição ocidental traduziu como substância. Ah, o pessoal fala muito também de amor ter se perdido, né? Ao passar do tempo, as várias denominações diferentes que tinham. É, sim, né? No grego isso se mantém ainda. As separações, assim, tipo, 5 palavras diferentes para. É tipo assim, aqui é. Posso estar falando fake news porque isso aí eu não faço ideia mesmo, mas pelo que eu sei, o chinês também, por ser tipo uma língua que se preserva há muito tempo, ele tem também essa tendência de não ter convergido várias palavras, tipo, semelhantes assim em uma só. Igual, tipo, as várias denominações de logos que foram parar em uma coisa só. O chinês ainda, tipo, preserva as coisas de ter, tipo, por exemplo, essas questões dos amores. Ter, por exemplo, amor romântico e amor de amigo, amor de família, bem separado, assim, até hoje. Eu não sei quanto ao chinês ser uma língua que. Aliás, eu nunca sei se a língua você tem que falar mandarim ou é chinês mesmo.
ou se o mandarim é um tipo específico, nunca sei. Mas, enfim, eu não sei quanto a ser uma língua preservada, né? Eu duvido, não acredito nisso, porque se você tem movimento de povo, entra povo, sai povo, morre gente, a língua vai se modificando. Mas, assim, essas línguas asiáticas parecem ser uma parada de... Essas línguas que funcionam que a escrita funciona por meio de logogramas, assim, parecem ser um negócio de louco de aprender, assim. Porque Eu sei. é um negócio que, em alguma medida, tu tem que aprender a se comunicar a partir de conceitos antes de palavras, antes de letras, assim. Uma comunicação conceitual, assim. Eu sei que tem estudos que mostram que por conta disso, se você pega, por exemplo, uma fala de 10 segundos, de tipo, a cultura média ocidental e tipo a cultura média oriental, assim, tipo, em 10 segundos de fala, a cultura oriental, ela tipo tem muito mais conteúdo, sabe? Se você pegar um tempo equivalente, assim. Tipo, de... Não ouvi isso não, nunca ouvi isso não, mas não parece absurdo não, parece razoável que seja o caso. Eu acho que o português, inclusive, é uma língua que, tipo, ele se alonga muito mais do que precisa pra comunicar as coisas, assim. Que é isso? Não, de ser, tipo, porra, de encheção de linguiça, assim mesmo, sabe? De você precisar de um espaço muito grande pra, às vezes, comunicar algo que você não precisaria, sabe? Mas você tem algum exemplo disso? E aí, mas assim, não basta dar um exemplo, você tem que dar um exemplo e mostrar alguma outra, essa mesma sentença sendo expressa em outro idioma, para mostrar que tem uma forma mais curta de dizer isso. Eu acho que deve ter, sim, assim, o inglês deve ter vários desses casos de coisas que, porque o inglês é uma língua muito estruturalmente muito simples, né? Sim. Eu tô tentando pensar em alguma sentença em português assim que é incontornável que ela seja muito grande. Ah, eu não acho que seja incontornável, é tipo... Ah, é por padrão, assim, mas não que a diferença seja, tipo, absurda, sabe? Acho que no... Tipo, no máximo, assim, vai ser questão de, tipo, uma, duas palavras, assim, por frase. Tipo, se você for falar por regra, sabe? Mas que, tipo, em blocos muito grandes de conteúdo, isso acaba fazendo diferença, sabe? Hum. Eu não sei, eu acho que isso é uma questão. Eu acho que isso é uma questão do trato que a gente tem. Trato não, vai? Assim, do quão bom com a palavra tu é, assim. Eu penso com relação a escritores, assim. É comum tu ter a sensação, tu tá lendo o cara, assim, aí tu. Sou um cara foda, né? Claro. Tu lê e tu pensa assim, caralho, esse cara expressou esse negócio da melhor maneira possível. É econômico, mas é perfeito na expressão. E não podia ser feito de maneira diferente. Eu acho que a gente, tipo assim, como meros mortais que somos, a gente fica atravancado, né, na hora de falar. A gente, pô, se atropela e... Mas os É caras que foda, eles sabem usar a língua na exatidão, assim, tá eu ligado? tô parando pra pensar, assim, que... Eu não sei se é algo específico, assim, do Brasil ou da língua portuguesa como um todo, por conta das questões de limitação, assim, do povo brasileiro, assim, como um todo, por várias questões, né, mas eu não sei se é por eu não ter tanto contato também, mas, tipo, eu não conheço nenhuma língua que as pessoas tenham tanta dificuldade em não serem tão redundantes igual elas são no português, sabe? E, tipo, Ah, mas isso é cultural, pô. Tu não acha, não? É então, cultural, tipo assim, tô, não é estrutural da gramática portuguesa. então, isso que eu tô parando pra pensar, se eu não tenho certeza disso. Teria que pensar, por exemplo, em Portugal, né, que seria... Só que Eu até acho que os Portugal é portugueses não devem fodido. ser, eles não devem ser assim. Eles não devem ser assim. Tão Porque, redondo. Eu, tipo, eu sei do que tu tá falando, assim, tipo, de a comunicação tem que ser um negócio que fica se reiterando infinitamente. não sei há quantos anos atrás que é, ele mesmo fez assim, umas coisas assim, sabe que... Porra. Pera aí, eu já venho aqui.
eu vou ter que ver almoço pra minha avó. Tá certo. Mas aí é o problema do brasileiro moderno. Então, eu acho que é isso, é mais ou menos isso. O brasileiro moderno que somos, né? Afinal de contas, não tem nenhum sueco no chat. Ou tem? Tubarão? Tubarão Baiano tá no chat? Ô, Engenil, tu falou do cantonês aí. O cantonês me parece, pelo que eu olhei aqui, e eu olhar significa só eu ter colocado no Google e ver a primeira resposta que aparece, parece que é um dialeto. Não sei se é um. Se é o nome do idioma, não. Voltei. É que esse bagulho que eu falei da redundância, eu acho que de certa forma ele complementa com o que eu tava falando antes. Mas eu também acho que ele é um assunto separado. Eu não acho que é só por isso que a língua portuguesa ela precisa de, tipo, mais pra expressar o conteúdo, sabe? Eu acho que isso é porque, como legalmente o Suco falou ali, é porque esse é problema nosso, assim, da nossa geração, assim. Não da nossa geração, vai, mas é uma tendência do tempo. É que você não acha que, por exemplo, o gerúndio, assim, é uma forma arcaica? Tipo, sei lá, eu tenho andado tendo muitos problemas, sei lá. Não acho que é arcaico. Eu acho que, no máximo, o girondismo, assim, é uma espécie de transposição do... É um semi-anglicismo, né? Porque você... No inglês, essas coisas são de fato parte do idioma, assim. Seria o É, caso de ser arcaico se fosse, ao invés de usar o gerúndio, tu usasse a forma completa do verbo, né? Que no caso, você falou aí, eu, seria, né? Eu tenho sido... Ah, não, se bem que tenho sido, eu acho que não é seria, né? Não se não. traduziria. É que não tem como, tipo, expressar sem dois verbos, sem o verbo auxiliar, sabe? Tipo, não, não existe esse tempo verbal, assim, de algo meio que de uma passagem do pretérito pro presente, sabe? Como um verbo só. É tipo, eu hei sido, eu tenho sido. Ele não. É que aí é particípio também, mas tipo, ele não existe sem um verbo auxiliar, sabe? Não tem como a gente expressar isso em português. Uhum. É que até onde eu sei também o gerúndio, ele é um negócio que já tinha caído em desuso no português. Tanto que em Portugal eles não usam, né? Na colonização do Brasil não se usava o gerúndio. Aí ele de alguma forma assim ressurgiu. E eu não sei como. Não, Porque. em Portugal se usava gerúndio, sim. Não, sim, eles usavam gerúndio, só que caiu em desuso já há Pô, caiu em desuso um bom quando? tempo. Ó, tabacaria do Fernando... De cabeça, que eu lembro um poema do Fernando Pessoa em que ele usa gerúndio. Tabacaria. Ele fala, tenho sonhado... Nananana, tenho apertado mais humanidades ao peito do que Cristo. Tenho sonhado filosofias que nenhum Kant... Ele usa? Hum. Mas eu não sei. Eu não sabia dessa lore aí do gerúndio ter caído em desuso, não. É que eu não sei se, tipo, dá pra levar tanto em conta também em poema, porque tem a questão de, tipo, no próprio poema ele pode estar usando justamente por ser uma forma arcaica, assim, sabe? Mas eu vou dar uma olhada, assim, pra... Ah, não, mas esse poema em específico, assim, os poemas que têm uma forma mais arcaica do Pessoa, são os poemas em que ele usa, inclusive, a grafia. Ele usa a grafia etimológica das palavras, assim. Tipo, ele tem um livro que chama Mensagem. Esse Mensagem, os poemas são todos com a grafia etimológica, assim. É tudo bem arcaico.
Ah, aqui eu tô vendo a Wikipédia, né? Que não é a fonte mais confiável, mas que ainda assim é decente. Mas fala que o gerúndio, não o gerundismo, né? Que o gerundismo é um vício, mas o gerúndio é uma construção particular do português brasileiro mesmo. Tipo, em Portugal, historicamente, nunca se usou o gerúndio. Ah, tá. Não, é porque você falou. Você falou do. Nossa senhora, o sono. É, tu tinha falado do gerúndio, mas tu não tava. Mas tu não deu um exemplo do gerúndio, né? Ah, é que pode ser tipo, ao invés de eu tenho sido, eu estou sendo. Tipo, não muda a ideia, sabe? Não, então, mas aí é. Deixa eu ver aqui pra ter certeza. É, então, é realmente o que eu tava lembrando. O gerúndio é quando. É, então. A gente tá viajando aqui, a gente tá falando de outra coisa. O gerúndio é quando você tem o sufixo terminado em NDO. Sim, Cantando, vendendo. E sem esse o exemplo que N tu deu é aí. particípio. Então, esse exemplo que tu deu é o exemplo de pretérito perfeito. Qual? Pretérito, Qual você exemplo? deu de tenho sonhado, tenho. É pretérito perfeito, ó. Pretérito perfeito composto do indicativo, no caso. É formado pelo verbo auxiliar, ter no presente do indicativo. O auxiliar é no presente do Não, sim, indicativo. sim, isso aí não E o é verbo gerúndio principal mesmo. é no. Mas é que até no português de Portugal, tipo, é que essa questão do gerúndio em Portugal foi só tipo um outro ponto que eu trouxe, mas tipo serve tanto pra gerúndio quanto pra particípio, sabe? De não ter uma forma de falar isso direto. Você precisa de um verbo auxiliar tanto em um quanto em outro, sabe? Tipo, eu venho sendo, eu tinha sido. Não existe um tempo verbal, tipo, de um verbo só pra essas coisas. Até Portugal, que não usa o gerúndio, ele usa estou a ser ou estou a viver. Tem dois verbos de qualquer forma, sabe? Independente do gerúndio ou não. Em, em inglês, por exemplo, também tem, que é I've been, I will do. Em inglês é até pior, na real, porque nem futuro eles têm, né? Eles precisam do will. Mas aí seria a comparação que eu tinha falado com os verbos, por exemplo, nas línguas orientais. Eu sei que no árabe eles têm um radical para os verbos e tipo tempo, gênero, tudo muda pelas vogais da palavra. Tipo, e é tudo variação assim da mesma. Eles não usam tipo auxiliares, coisas desse tipo, sabe? Mas aí, fora de português e inglês de línguas ocidentais, eu não posso falar muito, porque eu não sei mesmo. Mas os dois têm essa questão de precisar de duas palavras que poderiam ser expressas com uma só, por exemplo. Porque a gente consegue expressar eu ando, eu andava. Por que que, por exemplo, o gerúndio e o particípio a gente não consegue expressar em uma palavra só? Não sei, isso deve ser coisa do latim. Provavelmente. Aí tem a ver, né, com essa questão que das línguas ocidentais terem mais isso. Mas Também as tem o. línguas anglo-saxãs também tem isso, né? Então não sei. Tem também o que? Tipo, em inglês tem cool e fun.
Em português brasileiro é sempre que legal, que divertido. Ah, sim, é. Sim, sim. Pelo menos a minha impressão é que tem menos how em inglês. É porque o how, ele é um modo do nosso que, né? Assim, how é como, né? É, que pode ser o what, né? Acho que é o É, mais sim. parecido. É que o que ele abrange muito mais significados do que só uma dessas partículas em inglês, né? O que pode se relacionar muito mais coisas. Então não sei se tem muito a ver isso. Porque você teria que pegar, por exemplo, o que sendo usado como what para comparar. Porque o que ele tem outros usos além disso. Então não sei se faz muito sentido. Tem várias coisas na língua que acontecem e a gente, como falante nativo, não tem a menor ideia de. Acho que ninguém tem, né? Mas, tipo, essas coisas não aparecem pra gente. Esse negócio que o Legalmente Suco falou, tipo, de que divertido, que legal. A gente não percebe essa porra, né? E assim, o que ele não tem função exatamente. Ele não tem uma função exata, né? É que ele pode ser pronome relativo, pode ser pronome pessoal, pode ser. Não, ele não tem função exata Tem muito. nessa frase, assim. Tu quer expressar que aquela coisa que provavelmente falaram pra você, que tá sendo. Que é o tema, é legal. Aí, você não pode simplesmente dizer legal. Você tem que dizer que legal. Quer dizer, você pode só dizer legal, mas sou estranho, né? Ah, é que eu acho que aí é um caso específico, mas, por exemplo, você não fala isso é algo eu comeria. Você tem que falar isso é algo que eu comeria. Aí, tipo, tem frases que ele tem um. Hum, Que ele tem, tipo, ele tem o porquê tá ali, sabe? mas isso é algo eu comeria, faz sentido também, não? Tipo, vou Então, mas pensar. eu acho que essa é uma das questões do português tendo mais palavras do que deveria. Eu não acho, eu acho que muitas línguas fazem sentido sem essa partícula extra, sabe? Por exemplo, você sabe o que é isso? Eu acho que tem línguas que falam só, é tipo, ou é isso, sem precisar do que. Tipo, pra Não, no gente, inglês. Cara, ó, no inglês, nas línguas que eu conheço, no inglês é tipo, what? Aí já tem o quê? What is this? Em francês, tem o quê? Se eu for perguntar o que é isso, eu perguntaria, tipo, qu'est-ce que ça, por exemplo. O que é isso? Ça é indicativo, né? E qu'est-ce é, tipo, a pergunta mesmo. Só que tem o que ali no começo, né? Qu'est-ce? Que es? O que é? E tem um que a mais ainda. Porque tu pergunta, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que? Cara, o francês é cheio dessas particulinhas, assim, que na minha cabeça não tem função nenhuma, cara. eu acho que as línguas ocidentais no geral tem isso. Não é só na minha cabeça, né? Assim, é na cabeça dos falantes também, porque, tipo, no francês falar, no francês escrito, a negação. Esse é um exemplo dos mais simples possíveis. No francês escrito, a negação de frase, ela é dupla. Ela é antes e depois do verbo que você vai negar. Então, tipo, você vai dizer eu não sei, você diz je ne sais pas. Ne e pas são duas formas de negar. Ne você nega antes e pas você nega depois. E se é o verbo. Só que no francês falado, ninguém fala je ne sais pas. A pessoa fala je sais pas. Então, tipo, essa partícula é redundante, ela desaparece no francês falado. É que em português também dá pra ter isso, né? Mas ele traz mais uma ideia de reforço, de tipo, ah, eu não sei não, eu não fiz isso Não, não. mas é que, tipo, tá errado, pra gramática formal, assim, você ocultar o ne no francês. No português, não. Você pode falar eu não sei. Sim. Não tem um bagulho que no chinês não existe plural. Nunca ouvi falar disso, mano. Ah, eu acho que não, porque é inviável uma língua assim. Acho que não pode. Talvez a palavra não varie, tipo, ali. Não tenha um S no final, igual a gente tem. Mas tem que ter alguma forma de demonstrar isso, né? Senão Não, isso é óbvio, sim, sim. Mas eu acho é que ele quis inviável, dizer, tipo, pô, a língua. às vezes é contextual.
Pode ser que seja o caso. Contextual, tá ligado? Mas talvez ele vindo com aquele negócio dos pirahã, não é? Da tribo da Amazônia. Não é que eles não têm plural, é que eles não têm. Eles não contam a partir de 5, um negócio assim. Não contam a partir de 4. Tipo, a forma que eles contam é tipo 1, 2, 3 e muitos. Aí eles designam todas as quantidades maiores que 3 pela mesma palavra. Talvez seja isso que ele tá se É que referindo. a gente também tá acostumado, né, contar em base decimal. Mas o francês que você falou, eles também, tipo, contam de outra forma, não é? O jeito que se Não nomeia os contam, né? números. Não contam, é só o nome dos números. Não sei. Eu sei que tem Essa uma porra tem a ver com língua. tem a ver com a Normandia, não tem essa porra? Tem a ver com a influência da Normandia. Essa base, a base 20, como é que é o nome dessa base? Ah, Porque quando os caras falam 80 como 4 Evandis, né? Tipo isso. É duodecimal. Não, duodecimal é 12. Aqui. Não, 4 Evandis é 90, né? 4, 20 mais 10. Olha essa porra, cara. Tipo assim, pra tu falar 90, isso não é francês, tipo, francês geral. Isso é francês da França. Francês, tipo, sei lá, do Quebec, eles não falam assim, nem francês, sei lá, da Suécia. Não fala desse jeito também. Mas, tenho certeza que se é 4 Evandis. 4 Evandis. É, exatamente. 4 Evandis é 90. Porque é 4 Evan, 4 é 4, Van é 20. Aí é 4 vezes 20 mais 10. Diz é 10. Então o número é 4 vezes 20, que é 80, mais 10, que é 90. Ah, é capaz que seja, tipo, algum resquício de guerra franco-prussiana. Alguma porra assim, isso aí. Sei lá. Eu sei que tem uma língua na África que eles eles têm palavras diferentes pra para tipo se referir a sentimentos negativos assim. Tipo, por exemplo, o dia tá bonito hoje. Aí quando eles falam o dia tá feio hoje, eles usam outra palavra pra dia. Hum. É tipo É de interessante isso. quando substantivos assim no geral vêm acompanhados de uma ideia negativa, eles usam outra palavra. Antepassados célticos, eles usavam base 20. É vigesimal o nome da base. É, assim. Se é de 10 é decimal, a de 20, ser vigesimal não é estranho. É que eu tava pensando em polígono, que o de 20 é icosságono, só que tipo não consegui concatenar ico como prefixo e zimal como sufixo pra formar uma palavra sem ficar estranho. Aí eu supus que não fosse. Haja palavra que esse povo deve ter, então. Não, então, Schmidt, deve ser um negócio tipo. Eles têm um. Eles têm um bloco que é de. E acoplam a esse bloco, esse modificador de emoção. Pior que eu acho que não é modificador não, é tipo palavra totalmente diferente assim Eu mesmo e duvido foda-se. disso, cara. Aí é impossível de se comunicar, né, cara? Tem uma palavra pra cada coisa. Ah, mas é que eu acho que como é tipo tribo assim, eles tipo têm um vocabulário não tipo limitado em questão cognitiva assim, mas limitado de não precisar de tantas palavras, sabe? Por não ter tantas coisas assim em contato. Ó, o Vitor Lima falou que não é só na França que falam daquele jeito, não. Eu imagino que no Maranhão também seja. Quatrevandis. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, eu fiquei meio em choque, assim, cara. Por que que as pessoas são assim? Tipo, eu nem pensa, tá ligado? É só uma herança que foi se cristalizando, assim, aí.
Foda-se. Ah, é, igual você tava falando do português, a gente, tipo, não pensa em várias coisas que. Sim. É que eu não. Eu, tipo, nunca parei pra ver assim japonês, mas pelo que eu tenho de lembrança, eles não têm, tipo, essa partícula que ou coisa assim. Você sabe alguma coisa de japonês? Não, não sei. Sei nada. Francês Deixa eu ver. realmente é filho da puta até na língua, que bizarro. Ô, Schmidt, a gramática não é lá tão diferente assim da Eu acho portuguesa, não. que a construção sintática do francês é basicamente igual ao do português, não é? De tipo ser sujeito, verbo, predicado. Não, eles tipo Não, não. depende, porque no francês você também pode fazer as inversões que tem no inglês para fazer pergunta. Não, mocho mocho não é tipo alô? Não é que, né? Tu atende o telefone falando que, Vitor? Cara é Eu não ocupado pra caralho, tá ligado? Moshi Moshi eu só conheço como. Não, ou o cara é muito ocupado ou o cara mais rancoroso do mundo, né? É. Pô, o que O que você quer? Tetra atende com mocho mocho, eu acho que é alô, né? O Tetra é fofinho demais pra atender o telefone falando o quê? Italiano e francês é bom de aprender pra quem sabe português ou espanhol, sim. Essas línguas todas, assim, é sempre difícil aprender o idioma, né? Mas em comparação é mamata, assim. Todas Ah, essas, mano. isso Italiano, não é difícil francês, não, cara. português, espanhol, Com 3 inglês anos eu mesmo. já sabia um idioma. É, sim, eu também. Se for levar por esse lado, realmente. É que eu acho que depois você aprende a primeira, as outras são muito difíceis, porque você vai estar muito acostumado, né, com a primeira. Então tudo que for. Eu não acho que é costume, né? O negócio é biológico essa porra. Passa o tempo crítico ali, tu calcifica o que tinha pra calcificar e depois só não entra mais, não entra mais duro, só entra inchado. Eu até tentei ver alguma coisa do japonês aqui, mas eu vou admitir que eu tenho que esperar o Igor ou o Tetra entrarem na call pra que eu não consegui O entender Iguai fala absolutamente nada. Não japonês? sei, acho que ele sabe um pouco, não. Porra. A IA dele fala, pelo menos. É, Mas eu acho que ele sabe, sim, tanto de japonês, não? ele lê mangá em japonês. Ah, sim. Ah, mas mangá não importa a língua também, né? O que importa é a imagem. Falou que depois da adolescência é mais difícil de aprender novas línguas. É, sim, eu acho que a idade crítica é tipo uns 13 anos. Se tu não aprendeu até ali, vai ser difícil pra cacete. Tem a ver com aquelas paradas do Chomsky lá, né, de gramática generativa. Depois que tu aprende uma gramática, parece que tu sei lá, o teu cérebro se dá por satisfeito, assim, beleza. Agora já dá, assim. E o shape depende da, de se a pessoa já tá habituada também a aprender línguas. E, tipo, se você, por exemplo, é uma pessoa que durante a infância viajava muito, teus pais, sei lá, tem gente que é assim, tipo, o pai trabalha na marinha mercante. Aí a pessoa viaja, tipo assim, não fica em lugar nenhum. A vida dela é passar 3 meses num lugar, 3 meses no outro. Ela vai aprender, tipo, porra, infinitamente mais fácil. Porque o cérebro dela já acostumou a ficar fazendo essa busca por gramáticas diferentes, tá ligado? Quantas línguas você sabe, ô Vitor Lima? Se não sabe 30 línguas até 30 anos, é over, mano. Sem Gorilla Hands, sem Hunter Eyes, não sabe 30 línguas. Nessa média aí ele tem que saber uma língua por ano. Se ele não entrar aqui e conseguir desenvolver 30 segundos de fala contínua,
em, sei lá, 20 e poucas línguas que Cara, ele o tem Vitor de não tem 30 repertório. anos, né? Não, tô falando que é uma média de uma língua por ano. Então ele tem que saber umas 20 e poucas línguas, né? Ele falou que tá com a corda na mão já. Mas não é na mão, Que não, tem que ser no isso, pescoço, né? Segundo que você. isso, Azaghal. Não, Que segundo isso, Azaghal. ele. Eu não tô Calma, falando nada. Azaghal. Ele que fez Calma, as regras. Azaghal. Ele que fez as regras. Eu só tô julgando dentro delas. Mas eu acho que ler em vários idiomas é a skill mais. Se bem que eu não sei, né? Em inglês é importante eu conseguir falar. Mas, cara, falar outros idiomas eu acho que é overrated, mano. Só precisa saber falar inglês, eu acho. Eu acho isso. Eu acho isso também. Por exemplo, o espanhol é uma língua muito inteligível com o português. Eu, tipo, Ah, não, espanhol tem que saber também. Pra conversar com os hermanos. Pra entender que eles estão xingando de macaco. é que eu falo assim, tipo, sei lá, 90% das coisas que eu pegar pra ler em espanhol, eu vou conseguir entender. Mas se eu tentar falar em espanhol, eu não sei construir uma frase só. É, eu também. É o caso. Mas, shape, isso aí é prática, mano. Isso aí é prática. Tu pega a prática, tu desenrola. Na hora que a parada aperta, mano, tu aprende. Acho que línguas irmãs é de boa até pra velho. O foda é ir pra uma língua muito diferente, sim. Pra velho é foda, né? Tipo, depois de velho aprender uma língua, se você não é uma pessoa que, tipo, viveu a vida aprendendo línguas, é praticamente impossível, mano. Muito difícil. Espanhol parece alienígena pra mim. Sério, Luiz? Pra mim era era dado que todo brasileiro sabe espanhol, assim, no nível básico. Consegue entender, mais Espanhol. ou menos. Espanhol só parece tipo português que alguém escreveu de um jeito engraçadinho, assim, mano. O pior é que espanhol às vezes dá uma sensação de tipo, tu fica sentindo que o cara poderia só falar em português com você, assim. Para de falar desse jeito, cara. Fala português comigo. Não sei. Tu tá só botando uma linguinha a mais nessa sílaba. Tira essa linguinha aí, cara. É só um português com gracinha, cara, essa porra. Aí, ó, Vitor Lima, só sabe 4 línguas? Teu tempo tá acabando, cara. Pô, o Vitor tem 20 anos, pô. É novo. É, se 10 anos aí, aprendeu Vitor. 4 em 20, tem que aprender mais 16 em 10. É, filho, mas você já ouviu falar em aprendizagem exponencial? Eu não sei se No eu, começo ó, é não lento, sei se eu mano. No acredito começo é muito, não. lento. Mas depois que engata, filho. Ah, não tem espaço pra tanta língua numa cabeça. Como eu sou de perto da fronteira com o Paraguai, eu sei espanhol, mas o espanhol latino tem umas diferenças com o da Espanha. Isso ainda tem que aprender. Ah, não, mas aí é tipo a diferença, eu imagino, né? É a diferença do nosso português pro português de Portugal, assim, não? Eu Eu não sei acho que que seja algo os que você caras da tem que se Espanha, eles importar têm muito. o S deles é meio. Parece o TH do Desconfia. inglês. Não, TH do inglês, cara. É um negócio meio. Qual o inglês do americano que tem um som meio Não, F? nos dois. Não, nos dois inglês é. É que assim, é tipo azul que eles falam. Azul. Não é azul. É azul. Mas o é com Z, porra, não é com F. Não, mas eu tô falando do S do som. Ah, É porque tá. eles não pronunciam azul. Na verdade, o azul deles eu acho que é com S, não? Acho que não, cara. É azul em espanhol. Ah, é com Z sim. Mas eles pronunciam com S, de qualquer forma. É, igual o peso. Eles têm.
É como se fosse um meio caminho pros dois S's que a gente tem em português. Ah, Entre o pula. S e os dois S's, assim. Pô, mas legalmente, tu teve que fazer algum esforço, assim, pra aprender? Ou foi uma parada que veio pra você simplesmente porque tu tava convivendo, assim, aí tu tinha amigos que eram paraguaios e só aprendeu, tipo, por osmose, como a gente aprende a nossa língua materna, assim. Foi meio por osmose, porque eu também tinha matéria de espanhol no fundamental. Ah, mas isso aí não... Eu não aprendi nada, cara. Eu também tive. Aprendi porra nenhuma. Espanhol, inglês, a porra toda. Aprendi nada. Azegal. Azegal se mutou. O que eu aprendi de espanhol ou portunhol foi só escutando o professor durante a graduação. É, dá pra pegar alguma coisa assim, viu? Não sei como é que são os professores latinos que tu teve, mas os que eu tive, por vezes eles soltavam uma espanholada, assim. Eu sei o mínimo de espanhol por causa de vídeo de DBZ. Cara, esses desenhos, tipo Dragon Ball. Acho que Dragon Ball é o maior, né? Assim. Parece uma parada grande, assim, na América Latina inteira, né? Vira e mexe tem coisa sobre isso na mídia, assim. Ah, os teus não falam português. Ah, é. Aí realmente, né? Aí tu tem que aprender. Ou aprende. Cara, o teu curso é assim. É a formação do BOP, cara. Impressionante. É um curso difícil pra cacete. Com carga horária pra cacete. E que os professores não falam português, cara. Caralho, filho. Mas puta que pariu, meu irmão.